Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a série Isso Vai Passar. O primeiro episódio de hoje é No Deserto é que se faz o verdadeiro vencedor. Vem junto comigo para a mensagem, mas antes, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e tenha certeza de que essa sua atitude vai abençoar muitas vidas. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve, ativa aqui embaixo todos para que você não perca nenhuma mensagem. Vamos para ela? O episódio hoje é extremamente importante. No deserto que se faz o vencedor. Só que eu preciso te dar uma chave poderosíssima para que você possa se tornar um vencedor. Essa chave vai tirar você do pensamento de escassez, do lugar de vergonha, para o pensamento de abundância e o lugar de prosperidade. É um ensinamento que é de milhares e milhares de anos, mas talvez você não tenha se atentado a ele. Por quê, Andresa? Porque é bem difícil. Nós somos naturalmente impacientes. A gente quer tudo para ontem. A gente não sabe esperar. A gente tem muito conflito interno, incerteza, insegurança. Quando as coisas ainda não aconteceram, a gente duvida se vai acontecer. E na nossa cabeça passa vários cenários, não bons, mas verdadeiros filmes de horror, se aquilo realmente vai acontecer ou não. E tudo isso gera uma inquietude, uma dúvida e um tanto quanto uma insegurança no nosso coração. Mas eu tenho uma chave hoje para ti, para que você faça desse deserto o teu verdadeiro triunfo. Porque tudo na vida passa. Só não passa aquilo que você alimenta. E aquilo que você mais dá comida é o que mais vai prosperar. Eu não sei se você já percebeu, mas os grandes heróis da Bíblia e as grandes histórias nós percebemos que nenhum vencedor se faz do dia para a noite. Seria muito bom que a gente começasse hoje e hoje já visse o fruto maduro. Mas você sabe que pela própria natureza isso não é real. Existe o tempo de plantar, o tempo de cuidar e o tempo de colher. E esses tempos eles precisam ser respeitados, senão o fruto não chega no tempo certo. Você não consegue desfrutar daquilo pelo qual você semeou. E é muito importante que você entenda de uma vez por todas e tenha paz no seu coração a respeito dessa mensagem, porque o processo na nossa vida ele é extremamente doído. Tanto que eu até fiz um vídeo esses dias, no meu, eu não vou colocar o nome aqui, mas no Toco, Andresa Carício, e lá eu mencionava sobre isso, que a vida ela é semelhante a um jogo de futebol. No jogo de futebol ou nos jogos da vida, quando a gente começa cheio de energia, com vontade, disposição, estamos descansados. Mas depois que passa o primeiro tempo, e naquele primeiro tempo vai ter contratempos, aborrecimentos, você vai se desgastar. Aí você vai para o segundo tempo. O segundo tempo você já começa a perceber que se você não der tudo de você, você pode perder. E cada vez você vai ficando mais cansado. E o momento, se for para a prorrogação e para os pênaltis, é o maior desafio. Por quê? Porque tem a pressão psicológica, tem a pressão das pessoas e sua também. Então, a nossa vida é muito semelhante aos jogos, ao jogo de futebol. E vai ganhar não só aquele que estiver mais preparado fisicamente, mas aquele também que estiver mais preparado mentalmente e espiritualmente. E é muito importante que você entenda o tempo de cada coisa. Você vê que Paulo, por exemplo, depois que Jesus apareceu para ele caiu do cavalo, teve a cegueira, depois teve a visão espiritual, não foi de um dia para a noite que ele já começou a pregar. Às vezes a gente vai lendo Atos dos Apóstolos e a gente passa a querer entender assim, mas quando você chega em Gálatas, você vai perceber que existem alguns tempos e eu vou ler para ti.
Aqui em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11 em diante, ele vai falando do chamado de Paulo, né? Quando Deus chama Paulo, ele fala assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram, quando foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha que forte. Mesmo ele perseguindo, mesmo ele estando no caminho contrário, Deus já sabia o destino de Paulo. Ele tinha separado Paulo desde o ventre da mãe. E chamou porque Paulo merecia, Paulo ainda estava no ventre da mãe dele, por graça, por favor. E assim também é contigo. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Então, olha só. Logo que ele recebeu a palavra de Deus, diz que ele partiu para a Arábia. A Arábia é um deserto, é um lugar escasso, um lugar difícil, mas o deserto é lugar de preparação, de pureza, de fortificação, de entendimento, compreensão. É um momento que você tira para que você possa depois fazer algo grandioso na sua vida. É muito interessante, gente, porque esses dias eu estava saindo de São Paulo e indo para o interior, aonde eu moro. E nesse trajeto, indo até o interior, eu tinha calculado que ia estar chegando em casa em 2h30, 3 horas. Mas o que aconteceu? Um trânsito, um acidente, exatamente na Bandeirantes. E o que era para ser 3 horas, virou 4 horas. E naquele momento eu refleti muito. Por quê? Porque na parada eu perguntei, devo ir agora para casa ou poderia me presentear indo para um outro lugar? Tem um lugar maravilhoso, que é uma cachoeira em Brotas, que eu amo, chama Recanto da Cachoeira. E naquele momento de parada eu pude refletir que se eu fosse para a cachoeira antes de ir para casa, eu ia chegar em casa muito melhor. Durante a semana eu ia produzir muito mais. Eu ia fazer com que meu cérebro visse coisas diferentes e ele mesmo pudesse descansar. Por quê? Com estímulos novos. E naquela parada, eu decidi não dar prosseguimento para minha cidade, mas sim ir para Brotas. E ali eu tive uma grande lição. Se eu fosse no automático, eu não teria dado essa parada e ido para um deserto, um lugar de reflexão. Quando a gente está no piloto automático, a gente simplesmente faz. A gente nem pergunta, é melhor, não é? Não, por quê? Porque a gente não quer perder tempo. E aquilo que você às vezes chama de perder tempo é a melhor estratégia para o teu crescimento e para tudo que vai vir no futuro. E você vê que todos os homens que realizaram grandes coisas, eles tiveram esse tempo de parada. Paulo parou aqui 3 anos, mas depois fala também de uma parada dele de 14 anos. Fala aqui no capítulo 2 de Gálatas que 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Olha que forte, gente. 14 anos. O que isso significa para nós? Significa que toda grande obra, ela precisa de um tempo para ser realizada. Você vê que Davi foi ungido aos 13, mas só depois de 13 anos, aos 30 anos, que ele começa exatamente a desenvolver o seu ministério. Mesma coisa acontece com Davi. Mesma coisa acontece com José. Então, o que eu quero que você entenda? José, por exemplo,
Ele, enfim, caiu ali no poço, foi vendido pelos irmãos com 17 anos, e só depois de 13 anos, também aos 30 anos, que ele começa a desenvolver o seu ministério. É importante que você perceba esses tempos para que você possa ter calma na sua vida. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer do dia para a noite, e não é assim. Você vê Jesus, aos 30, João Batista ficou um tempão no deserto. Moisés foi ver a sarça ardente depois de 40 anos, aos 80. Então tenha calma. Esse deserto vai passar. Esse processo não é permanente. A vida o tempo inteiro nos mostra que é cíclica, que é um movimento atrás do outro. Então, quando você tomar posse desse entendimento de que tudo passa e que o deserto é um lugar de aprendizado, de fortaleza, purificação, entendimento, fortalecimento, você começa a honrar o deserto que você está passando. E sabe quais são os filhos do deserto? São os filhos que chegam na Terra Prometida. Quando os hebreus foram libertos por Moisés, eles eram filhos da escravidão. E a maioria deles morreram. Não conseguiram chegar na Terra Prometida. Mas os filhos do deserto, que foram liderados por Josué, chegaram à Terra Prometida. Seja o filho do deserto. Dê posse a esse tempo que é o hoje. Não seja filho do ontem. Não seja filho do amanhã. Seja filho do agora. Porque a sua vida é agora. Inclusive, eu tenho vários cursos para te ajudar. Eu tenho a sua vida é agora. Supere a rejeição todo santo dia. E se você quiser ir para um outro nível, comece, aprenda, faça as aulas, ingresse nos cursos, para que você possa mudar a sua mentalidade e viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Já curte esse vídeo, comenta, diz assim: eu sou filho do agora. Comenta agora: eu sou filho do agora. E não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. O link para os cursos está aqui embaixo. Se você vê no Linktree, tem todos os cursos, para que você não pare. Não pare nesse vídeo, continue. A nossa jornada de conhecimento ela é permanente. Ela jamais para no agora. Agora você começa e você vai até o dia do seu último suspiro. Porque assim como tomar banho, a felicidade ela precisa ser todo santo dia. E o primeiro lugar que a gente cultiva ela é aqui. É aqui. Amo você. Simples assim.